tipo, a gente também podia, a iOS construir com esse arquivo Android também, para usar o data para fazer as telas. Então, quando eu falar especificamente só em iOS, certo? Sim. Então, antes de começar a conversar sobre o tópico específico da palestra, eu só vou dizer quem eu sou, o que nós fizemos, né? Eu sou do Cloud Search Center, uma organização global, onde lá em São Leopoldo nós desenvolvemos todos os requests, todas as requisições de cloud para SAP das Américas. Qualquer solicitação que vem para nós, customização, nós que desenvolvemos lá em São Leopoldo. É um time que trabalha 24/7, trabalha sempre também trabalhando e a gente fornece suporte 24 horas. Tá, mas então, o que nós fizemos mesmo? A gente constrói aplicações totalmente cloud, usando o HANA Cloud Platform. A gente estende soluções já existentes. Por exemplo, tem um RP, tem uma necessidade, pega essa solicitação, passa para o HANA Cloud Platform e depois consome ela em mobile, por exemplo. A gente estende soluções de cloud, por exemplo, SuccessFactors, a gente faz uma extensibilidade para SuccessFactors. E também criamos add-ons, botamos na SAP Store, onde o cliente abre para baixar e usar. O que mudou agora nos últimos meses? Nós não vendemos mais serviço, a gente vende software service. Certo? E o de cobra do cliente subscription, ou seja, não precisa ter um budget de informática, simplesmente pode pagar por mês. Então se tornou bem mais atrativo os custos. Tá? Então, começar na agenda em si para falar. A gente vai dar uma introdução no SAP NetWeaver Gateway. O que é o Data Service, Gateway Service Builder, consumo de serviço. E eu vou fazer passar um exercício para vocês, para fazer, não vou fazer agora, mas um slide que a gente tem interesse para ver como consegue consumir esses dados. Só mais informação. Tá, então, começando a falar no NetWeaver Gateway. Antigamente era tudo uma bagunça. Tinha serviço daqui para lá, consumir no browser, tinha que manter um monte de serviço, não tem o serviço certo. Todas as aplicações, queria fazer aplicações de mobile, então era tudo uma confusão. Todo mundo solicitava, criava no CRM, no RP, tudo era uma bagunça de serviço. Então, o que foi feito? Foi botar uma camada, esse atendimento no Gateway, onde tu cria um serviço aqui, que se fala com RP, com CRM, todas as plataformas SAP, certo? E tu pode consumir esse serviço em todas as aplicações. No final, eu vou falar especificamente para mobile, mas essa é a ideia, só estou introduzindo o cenário. Tá, então, o que é o protocolo OData? Basicamente, é a ODBC para web, certo? Pensa nisso, bem simples, ODBC para web. Você quer falar mais uma coisa disso? O OData, na realidade, então, ele é um protocolo baseado em cima do Atom para transferência de dados através de web services, certo? Ele ficou conhecido como ODBC for Web, como o Leonardo disse, justamente pela sintaxe dele, que te permite uma flexibilidade de acesso aos dados como um banco de dados te permite. Então, tu consegue buscar listagem de dados do web service, ou então acessar objetos com uma flexibilidade de ordenação, filtros, etc. Tudo já é implementado pela camada do protocolo. Então, aqui a gente vai fazer um exemplo de consumir, então isso aqui não tem muito relacionado ao protocolo, mas para entender o que a gente vai fazer depois, que é, aqui tem uma sales order, e aqui tem um item dela, então depois a gente vai fazer uma aplicação, algum exemplo usando essa estrutura. Basicamente, a gente dá de relacionamento de tabelas, certo? Então, vamos falar um pouco sobre como é que funciona para a gente criar esse tipo de serviço, certo? Utilizando o NetWeaver Gateway. A partir do momento que tu instala, que o NetWeaver Gateway é instalado junto com o RP, junto com o produto da SAP no backend,
a gente passa a ter acesso ao Service Builder, que nada mais é que uma transação, certo? Essa transação, tu acessa ela e pode, através dela, criar serviços ou data para todos os objetos que tu tem no teu sistema. Então, de forma bem simples, bem resumida ali, a gente tem até um desenho que exemplifica sales orders, itens e alguns relacionamentos, certo? Que seriam business objects existentes no teu backend e esses objetos que tu vai poder disponibilizar para fora do teu ERP utilizando o data do Native Gateway. Então, o SCGW seria o Service Builder do Native Gateway dentro do ERP, certo? Tu vai utilizar ele para fazer a definição do modelo de dados, a geração dos serviços, e tu pode também fazer alguma redação de código se tu quiser, porque ele vai gerar para ti os códigos automaticamente desses serviços, mas tu pode alterar eles e fazer alguma alteração, alguma verificação, algum processo que tu queira mais. Então, esses serviços eles são ativados e ficam disponíveis para ser consumidos naquela rede onde aquela máquina está exposta, certo? Daí, claro, eles não ficam expostos para a nuvem. A partir do momento que tu quer expor eles para a nuvem, tu precisa de alguma outra coisa que exponha esse servidor para fora da rede, ou então com uma conexão de túnel, que a gente já falou, com o HANA Cloud Platform em outras palestras. Bom, a questão de definição do serviço, a gente tem várias maneiras de definir, certo? A gente pode definir importando um modelo de dados, ou a gente pode definir ele baseado em RFCs existentes no RP. Então, se tu tem teus business objects lá, tu já tem RFCs de listagem, de sales order, ou de qualquer operação que seja em cima de um objeto, tu simplesmente seleciona essa RFC e tu pode gerar o serviço ou data baseado nela automaticamente. Aqui seria um exemplo como é que tu faria o upload de um modelo de dados. Tu vai pegar o IDMX, vai fazer o upload do teu modelo de dados, vai fazer o mapeamento do teu objeto para os campos desse modelo de dados, para dizer quais campos desse modelo vão ser mapeados para cada objeto do backend, para fazer a listagem, seleção de objetos, enfim. Ou então, no caso da RFC, como eu disse antes, tu vai poder acessar todos os teus objetos e as RFCs que tu tem, e a partir delas, tu vai poder fazer um mapeamento, então, de quais campos tu quer dispor no teu modelo de dados ou data, certo? Que vai fazer parte do metadata, para ser utilizado pelos serviços externos. Aqui, no caso, é o que eu já disse antes, no caso, fazer o mapeamento dos campos. Questão de relações, então. Ao mesmo tempo que tu pode fazer o mapeamento dos campos, tu pode fazer uma definição de quais são as associações do teu objeto que vão estar acessíveis pelo serviço. Então, não é automaticamente quando tu selecionar uma sales order que todas as associações para outros objetos vão estar disponíveis no teu serviço data. Tu pode definir no sistema quais vão ser acessíveis e quais não vão ser acessíveis para o usuário. Então, basicamente, dentro do teu RP ou teu Business Suite, tu vai ter o Gateway, certo? Que ele vai expor esses serviços para fora, baseado nos modelos que tu registrou e os serviços que estão atrelados a esses modelos. Porque vários serviços podem usar o mesmo modelo de dados e, no caso, as classes de implementação, que são todas geradas automaticamente, mas que tu pode modificar. Perfeito. Então, o que mais começa a interessar então para essa palestra? Como é que tu pode consumir ele, tu pode instalar no Xcode, certo? Criar as aplicações a partir do Xcode, fazer essa configuração. Também pode usar o .NET, pode usar o Eclipse, o Java. Então, é basicamente da onde tu pode usar, para como começar. Tem também o site, codata.org, que é bem interessante dar uma olhada. Tem aqui o link para acessar. Então, nesse link, então, tu pode baixar os plugins que tu vai, quero programar em Xcode, quero programar em Data, quero fazer essa programação. O primeiro passo é vir aqui e baixar o plugin que tu precisa. No caso, é o Xcode standalone, certo? Para Eclipse e para Android também é um plugin para o Java, para Eclipse. Tu pode pegar e instalar. Falei antes, então, o objetivo de ser
eu tenho que instalar um pacotezinho lá para começar a programar. Existem atualmente várias bibliotecas para utilização de OData, tanto a nível de servidor quanto a nível de cliente, várias delas são open source. Em Java a gente tem várias, Android, como o Leonardo disse. Então, o que a gente quer dizer ali com o plugin do Eclipse, por exemplo, para Android, PHP, HTML5, Java, o que seja, é que existem plugins que tu pode instalar no Eclipse para tu fazer o desenvolvimento, que eles vão gerar para ti todos os proxies de conexão com o OData baseado no metadata do serviço, certo? Então tu vai passar para eles a URL do serviço, ele vai ler aquilo ali para ti e vai gerar todas as classes para que tu possa consumir esse serviço de uma forma mais prática, para tu não precisar montar requisições manualmente, enfim, fazendo concatenação de strings ou coisa do tipo. E tu só vai acessar como se fossem objetos locais. Da mesma forma como é feita com o SOAP, algumas vezes, não sei se alguém já conhece, mas quando tu tem um serviço SOAP, tu pode gerar no Java, com uma ferramenta da própria Sun, a todas as classes de conexão desse serviço, de forma que tu possa consumir tudo como se fosse métodos locais. Fica um pouco de ruim vendo essa imagem, mas ali seria circulando como é que tem na CP Native Gateway a opção de criar um proxy de consumo. Aqui a gente pegou o exemplo do iOS, mas não é permitido fazer para iOS dentro do... A gente tem, pela empresa, a gente tem notebook com Windows, né? Então a gente pegou esse exemplo. Então não é permitido, mas eu deixei selecionado ali só para ver a possibilidade de fazer. Nesse caso, esse exemplo que a gente vai dar agora é o processo exatamente igual para qualquer plataforma. Que quando tem o plugin do Native Gateway instalado no Eclipse, automaticamente tu tem essa opção aqui que é o Starter Application Product, e com essa opção tu tem a liberdade de gerar uma aplicação mobile para consumir um serviço automaticamente para todas aquelas plataformas listadas, Android, HTML5, iOS, Java e PHP. Então, basicamente, tu vai pegar um serviço ali de seu usuário, por exemplo, botar o URL para ele, e ele vai tirar uma aplicação, tanto iOS quanto Android, ou o que for, com as telas já prontas no padrão da SAP, onde tu faz o login no serviço e tu já pode visualizar as listagens, fazer filtragem, ordenação, e tudo isso já vem pronto, ele gera para ti automático todas essas telas para consumir o serviço. Mas isso aqui é um exemplo no caso desse plugin especificamente do Native Gateway para o Eclipse, certo? Tu não precisa utilizar esse plugin se tu preferir criar uma aplicação toda do zero por ti mesmo para consumir esse serviço OData baseado naquelas bibliotecas open source que a gente citou antes, tu pode. Tu tem essa liberdade. Até porque o Native Gateway em si é só o que fica no backend, não no consumo, né? Daí, aqui seria como é que seria a tela depois de selecionar a plataforma que vai gerar a aplicação, certo? Tu pode gerar uma aplicação básica, uma aplicação com lista de detalhes. No caso, selecionar uma aplicação de lista de detalhes, ele vai abrir uma outra tela para ti, onde ele tem os objetos disponíveis no serviço OData. Tu seleciona quais são os campos que tu quer carregar, como é que eles vão aparecer na tela e ele gera para ti automaticamente. Ficaria mais ou menos assim uma aplicação gerada, de forma bem simples. Claro, tu pode customizar isso depois, certo? Seria só o esqueleto inicial gerado por esse plugin. Como a gente disse, é um exemplo Android aqui por causa do investimento da plataforma. E outro lado também seria, se tu quiser gerar uma aplicação toda por tua conta, tu tem a liberdade de usar esse API Wi-Fi. Todos os componentes que existem hoje nesse API Wi-Fi, eles já são preparados para comunicar com o data. Então, o SAP Wi-Fi, para quem não sabe, é um framework de JavaScript para geração de interface HTML5 multiplataforma, certo? Basicamente, tu poderia pegar e criar uma aplicação web, utilizando esse API Wi-Fi, criar uma tela com uma listagem, por exemplo, e nessa listagem, nessa tua tabela, na tua interface, tu vai dizer que o objeto que popula aquela lista é mapeado para um serviço OData na URL e tal. E ele vai fazer automaticamente para ti a leitura desse metadata, vai fazer a criação das colunas, vai fazer a ordenação, filtros, tudo automaticamente. Porque o protocolo do OData já suporta isso por padrão. Certo? Então tu não precisa se preocupar com toda essa lógica de filtros, ordenação, navegação de objetos por ti mesmo. Então, na verdade, você poderia fazer um exercício, né, aqui, mas quem estiver interessado, né, nesse assunto, eu posso mandar todos esses slides. A gente vai ficar de contato para dar um suporte, alguma coisa que precisar. Então, só vou explicar o exercício, como é que seria. Tu faria a primeira parte lá,
faria um data file import, certo? Por segundo, ia fazer uma alteração, pegar os dados do RP. Depois, ia fazer essas associações, certo? Pegou o sensório, pegou o item aqui, fez a associação dos dois, criou um serviço. No caso, a gente botou o exemplo do Eclipse aqui, mas pode ser feito em iOS. Então, por final, tu consegue consumir para iOS ou para multiplataforma. Nesse caso, a gente está usando esse Wi-Fi, então de multiplataforma. Então, esse seria um exercício a ser feito, que pode ser feito. Existe sistema de teste para isso, que a gente pode passar. Então, quem quiser usar, fazer as conexões, dá para fazer esse exercício depois. O demo, como eu falei antes, eu pulei essa parte do demo, que a gente ia pegar para fazer a demonstração, mas foi informado que não poderia mexer, então deu um desencontro de informação e a gente acabou pulando essa tela, certo? Pode botar todos. Imagem de acordo com a RL. No caso, seria um primeiro exemplo de uma query para um serviço data, certo? Tu vai buscar business partners, vai te trazer listagem de todos os business partners. Ou então, business partners, passa o ID business partner, vai te trazer os detalhes daquele business partner especificamente. E nada disso aqui foi implementado manualmente, isso tudo foi gerado automático pelo Native Gateway no ERP, certo? Daí, daquele business partner, com ID X, por exemplo, tu vai buscar uma associação de sales orders e te traz todos os nodos que estão dentro dessa associação. Por sua vez, daí, dentro daquele business partner, aquele ID, no node de sales orders, com a sales order de ID e tal, tu quer os itens, ele te traz os itens também. Então, toda essa navegação do objeto, tu não precisa implementar nada no teu serviço, ele gera tudo automaticamente. E tu não precisa se preocupar com a questão de referência cíclica numa relação de objetos, certo? Porque se tu tem um objeto que relaciona com outro objeto, que de alguma forma nessas relações ele acaba criando uma referência cíclica, no caso de um Web Service SOAP ou no caso de um Web Service REST normal, um JSON, um XML, na hora de serializar esse objeto de forma JSON ou XML, tu teria um problema com essa referência cíclica, concorda? E no caso do Data, tu não tem isso porque ele só serializa sempre a camada atual do objeto. E tu vai acessando os nodos, as subassociações dele dessa forma, na própria URL de consumo, utilizando como parâmetro. Enfim, daí tu pode acessar um objeto numa posição específica. Fazer um filtro. Fazer um filtro, colocar um filtro. Aplicar filtros, tudo isso que a gente citou antes. Exatamente. Como eu falei, pode fazer um filtro, então, para poder consumir, que é o exemplo que eu falei anterior. Bota um filtro esse serviço, ele pode consumir. Tá, então, eu gosto muito da SQL para fazer uma analogia, né? Aquele exemplo lá de cima é a mesma coisa que select dois campos, né? Da tabela Business Partner, aonde o company name, tudo que tiver, começar com S, não tiver qualquer coisa, entendeu? Esse é o filtro. Então, o laranja lá em cima, então, é a parte do select, né? Que bota a parte verde é o Business Partner, que é a tabela, e o filtro do E, então, o filtro aplicado. Na verdade, essa aqui vai vir o resultado dos dados do Executor Data, e já na modelagem de SAP Wi-Fi vai vir daquele formato que tem na tela anterior, certo? Lembrando que todas essas bibliotecas que a gente citou antes, de consumo de data, que são open source, elas já fazem isso para ti. Tu não vai ter que montar toda essa rede de consumo na mão. E o SAP Wi-Fi também. A gente disse, os componentes dele que tu conectar com o serviço data, ele vai fazer esse tratamento de filtros e ordenação tudo automático. Aqui também tem onde tu pode buscar simplesmente o Business Partner 45, tu pode buscar também algumas informações que já venham na página 2 ou do 7 ao 2. Enfim, tu pode vir fazer várias combinações de filtro para já aparecer os dados na tela, né, que é fácil. Que seria equivalente ao limite do MySQL, no caso, fazer paginação. E aqui está o exemplo de como é montado a URL lá em cima para vir esses dados, certo? Na verdade, isso mais é conhecimento, porque ele já faz tudo para ti, mas tem que saber exatamente o que está vindo. Interessante.
basicamente é isso que a gente tinha para falar. Então aqui a gente tem onde é que pode achar mais informação a respeito do Gateway. Quem quiser entrar em contato, qualquer coisa, tiver alguma dúvida, pode perguntar, ou a gente pode enviar material por e-mail. A gente tem mais material, tem mais URL. De novo, talvez a expectativa é mais para iOS, mas o Data é bem genérico, a plataforma é bem genérica. Tu pode desenvolver a aplicação tanto no Xcode ou no Android, os resultados são os mesmos, não mexe nativamente no iOS. Então ficamos à disposição depois para trocar alguma ideia, se alguém quiser. Posso mandar e-mail. Enfim, muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida?